A habilidade de portugueses e espanhóis com os tratos marítimos já era bastante conhecida. Sem mencionar que, devido ao domínio muçulmano de toda a Península Ibérica por cerca de 700 anos, como já vimos, os portugueses e espanhóis conheciam a bússola, que permite a orientação norte-sul, e o astrolábio, que permite a navegação mesmo à noite, com a orientação das estrelas, pela orientação das estrelas. Portanto, nas navegações não era necessário ficar parado à noite esperando o sol nascer para saber em que direção seguir. Havia a bússola, havia o astrolábio, havia uma série de outros avanços tecnológicos para o período que permitiam a eles navegar com bem mais segurança, não é? Os tombadilhos, as velas, as construções das caravelas eram mais avançadas na Península Ibérica do que em qualquer outro ponto da Europa. Isso permitiu a portugueses e espanhóis saírem à frente. A Espanha, ao unificar-se, torna-se um Estado nacional forte. O saque de todas as riquezas que os muçulmanos haviam acumulado em Granada traz mais renda aos cofres espanhóis, e os espanhóis conseguem, no mesmo ano, subvencionar a viagem de Cristóvão Colombo até, enfim, o que ele gostaria que fosse o outro lado do mundo. Ele queria encontrar um caminho marítimo para as Índias. Cristóvão Colombo, desde pequeno, lia as histórias de Marco Polo, que saiu da Itália entre 1240 e 1250 e ficou na China. Ele saiu da Itália e foi por terra, numa viagem bastante conturbada, chegou até a China e caiu nas boas graças do mandarim, e ficou a serviço do mandarim durante 30 anos, né, conhecendo e fazendo prospecção para o mandarim em toda essa região, que eram parte dos domínios do mandarim chinês. Ele conheceu o Japão, Marco Polo conheceu o Japão, a que se referia como Ilhas de Cipango, e a China ele referia-se como Império Katai. Cristóvão Colombo tinha a ideia de levar Jesus ao outro lado das águas, a exemplo do que fez o santo que lhe deu o nome, São Cristóvão. Reza a lenda que São Cristóvão encontrou o menino Jesus na beira de um rio, colocou no ombro, atravessou com ele até o outro lado do rio. Então, levar Jesus até o outro lado das águas é a missão de Cristóvão. E Cristóvão Colombo está imbuído dessa missão, assim como está imbuído daquele espírito de cruzada. A ideia dele era fazer a viagem, volta ao mundo, navegando ao nascente, indo em direção ao poente, ou seja, chegar ao leste, navegando na direção oeste, propor aliança ao mandarim chinês e dominar os muçulmanos, convertendo todo mundo à fé católica. A viagem de Colombo é bem sucedida quando chega no dia 12 de outubro de 1492, aqui no Caribe. Os índios Caribe dessa região informam a ele que ouviram falar de histórias dos mais antigos acerca de um império poderoso que existia no continente, em terra firme. Aqui eles sabiam que estavam em ilhas e tal. Havia um império poderoso. Eles estavam se referindo à Confederação Azteca, aqui onde hoje fica a Península do Yucatán, no México. Para Cristóvão Colombo, ele havia chegado às ilhas de Cipango, ele confunde o Caribe com as ilhas de Cipango e confunde o império que os caribenhos anunciam com o Império Katai. Ele estava apaixonado com a ideia de atravessar o mundo e morreu convencido de que fez essa viagem de circunnavegação. Levou índios de volta para a Europa, na Europa eles foram analisados e se chegou à conclusão de que os índios eram seres humanos. Receberam o nome de índios porque Colombo erroneamente imaginou haver descoberto uma rota marítima para as Índias navegando em linha reta. Os padres estudaram profundamente os índios, chegaram à conclusão que eles eram seres humanos, tinham alma e mereciam a salvação, né? O que é fatal para os índios, que no final das contas ficam entre a cruz e a espada, né? Aos índios é deixada
a decisão. Ou você se converte à mensagem da cruz, se converte à minha maneira de ver o mundo, ou eu te mato. Ou morre como cultura, ou morre fisicamente. Ficar entre a cruz, a mensagem da cruz, a espada, é exatamente isso. Muito bem. Já os portugueses, talvez mais cautelosos, talvez mais, enfim, mais detalhistas, eles começaram uma viagem de circunnavegação à África. Eles já dominavam amplas porções aqui nos Açores, né, as ilhas de Cabo Verde, e vieram descendo por todo o continente africano, até que chegar nessa região, onde era que é uma região de tormentas, até hoje. É uma região complicada para a navegação. Há ventos que vêm do Polo Norte, a união do Oceano Índico com o Oceano Atlântico. Aqui é uma região de grandes tormentas. Mas os portugueses, com sua habilidade, com sua pertinácia, conseguem finalmente fazer aquilo que eles chamaram de dobrar o Cabo da Boa Esperança, né? A região do Cabo, onde hoje ficam aqui a cidade do Cabo, na África, na hoje África do Sul, né? Os portugueses chamavam inicialmente de Cabo das Tormentas, e depois passaram a chamar de Cabo da Boa Esperança. Eles contornam, né, o Cabo da Boa Esperança e chegam até a cidade de Calicut, na Índia, onde, por suborno, sequestro, comércio, tapeação, ameaças, conseguem recursos portentosos dos hindus, né? Ouro, marfim, pedras preciosas, as famosas especiarias, né? Imprescindíveis para a conservação de alimentos e para dar aos alimentos um sabor um pouco mais agradável em períodos difíceis. Muito bem. Vimos que a viagem de Colombo aconteceu em 1492. Já no ano de 1494, 2 anos, portanto, depois da viagem de Colombo, Portugal e Espanha, nações católicas, decidem dividir o mundo entre si. E para que eles não entrem em desavença, né? Essa terra é minha, não, essa terra é minha e tal, eles vão harmonicamente até uma autoridade reconhecida por ambos, né? Aí então era o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, o assim chamado Papa Júlio III. Ele tem de mediar a situação entre Portugal e Espanha. O Papa Júlio, vale lembrar, foi aquele que pressionou o Michelangelo Buonarroti a pintar o teto da Capela Sistina. Michelangelo queria ser escultor, ele não gostava da pintura. Naquela época do Renascimento, a escultura era considerada uma obra mais máscula, mais digna, né, do seu elan vital. A pintura, a delicadeza da pintura não lhe soava bem. Ele preferia a escultura. A estátua de Davi, nu, colocada, né, na cidade de Veneza, por Michelangelo Buonarroti, comissionado pela cidade de Veneza, famosa até hoje, espetacular. E a Capela Sistina ele teve de pintar, forçado por esse Papa Júlio. O mesmo Papa que media a situação entre portugueses e espanhóis, informando, olha, todas as terras, chegam num acordo, todas as terras até 470 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertencem a Portugal. O restante pertencerá à Espanha. Terras descobertas ou por existir. Veja que estamos em 1494. Colombo havia chegado a essa região, havia ouvido dos índios o que a tradução permitia, mas não se sabia o que havia aqui. Não se sabia. Na época, é evidente que Portugal saiu perdendo na partilha, mas com as entradas e bandeiras algum tempo depois, além da união das coroas ibéricas, como veremos adiante, o território brasileiro se expandiu significativamente. Muito bem. É de se supor, embora não seja consensual entre os historiadores, alguns historiadores informam que a viagem de Cabral, de 1500, ela foi
permeada por uma tormenta, uma calmaria seguida de uma sucessão de tormentas que o desviaram de rota. Cabral queria ter saído de Portugal e chegado até Calicut, onde recolheria riquezas e levaria de volta a Portugal. A ideia dos portugueses, fundamentalmente, naquele período, era ir até o outro lado do mar, saquear, comercializar, fazer o que fosse possível, trazer riquezas para Portugal. Não estavam preocupados em desenvolver outras áreas, nada. Estavam interessados em acumular riquezas para eles, em Portugal. Alguns historiadores dizem que a frota de Cabral teria se desviado do caminho por calmarias e uma sucessão de calmarias e tormentas nesta região e acabaria tendo chegado aqui. Outros historiadores dizem que ele havia recebido orientações secretas, né, ou não se encontrou documentação comprobatória, é uma hipótese de trabalho. Que ele teria recebido orientações secretas de se desviar um pouco mais a oeste, porque há 8 anos, em 1492, os espanhóis haviam descoberto alguma terra por aqui. Que Cabral, com sua frota, seguisse um pouco mais a oeste em algum momento, a fim de ver se encontrava alguma terra de que o monarca português pudesse se apossar-se. E de fato ele chega, a Bahia Cabralha, ele chega até o que ele chama, num primeiro momento, de Ilha de Vera Cruz, por considerar pequena. Mais tarde ele vê que se trata de uma terra maior, passa a chamar de Terra de Santa Cruz, e mais tarde, devido à madeira que nós produzíamos, pau-brasil, recebe o nome de Brasil, o nosso território. É interessante que havia florestas de pau-brasil. Apenas corroborando a ideia de que essas terras teriam sido encontradas ou achadas propositadamente, nós temos aqui a carta de Pero Vaz de Caminha, e logo no início ele comunica ao rei o seguinte: Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim igualmente outros capitães escreveram a vossa alteza, dando notícia do achamento destas terras, que agora, nesta navegação, se achou, não deixarei também eu de dar conta disso a vossa alteza, fazendo como melhor possível, ainda que não saiba tão bem quanto os outros. Muito bem. Uma coisa curiosa acerca da carta de Pero Vaz de Caminha, em primeiro lugar, notar que o português utilizado em 1500 é quase incompreensível aos brasileiros contemporâneos. Eu coloquei uma cópia de um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha no idioma original na página Cultura Brasileira. Eu recomendo, falando sobre essas viagens, essas grandes navegações e chegada de Cabral ao Brasil, para que você confira como um idioma muda ao longo de 500 anos. É impressionante. Uma coisa curiosa acerca da carta de Pero Vaz de Caminha é vermos quão antiga é essa história de pedir favores e jeitinhos ao monarca. Olha como ele termina a carta ao monarca português. É uma carta importante, na qual ele está descrevendo terras recém-encontradas, ou recém-descobertas, como eles se referiam no período, ao monarca português, mas ele termina dizendo: e pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa de vosso serviço for, vossa alteza há de ser por mim muito bem servida, e a ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge Osório, meu genro. Numa carta importante ao monarca português, uma carta técnica, uma narrativa do que havia sido encontrado aqui, essa narrativa é bastante precisa, segundo dizem alguns, embora tenha alguns exageros. Ele queria realmente agradar o monarca e não entendia muito bem o que ele estava vendo. Ele era um homem de seu tempo, bem intencionado, mas era um homem de seu tempo. Agora, numa carta técnica, terminar pedindo um favor: olha, manda vir o meu genro, Jorge Osório, da ilha de São Tomé e tal. Isso é bem português, e nós herdamos um pouco dessa coisa do jeitinho, do favor, do quebra-galho, e estar sempre na dependência de alguém mais poderoso, Dieu me metre, que fazer subordinado a alguém, jamais. Mas, enfim,
o Brasil foi encontrado, a esquadra de Cabral chegou até aqui, fez a viagem de circunnavegação à Índia, chegou a Calicut, prestou aquelas cortesias de costume, propôs um acordo aos moradores da cidade: ou vocês me trazem as suas riquezas ou nós bombardeamos a cidade. Eles trouxeram as riquezas. Em alguns momentos os portugueses não foram tão felizes, tiveram realmente trabalho com a resistência dos hindus naquela região. Mas na maior parte das vezes, como os europeus estavam mais avançados em termos bélicos do que os países dominados, tanto nesta região quanto nesta região, eles eram belicamente superiores e moralmente tremendamente inferiores, o desastre foi inevitável. Aqui aconteceu um genocídio, sobre o qual falaremos adiante. E nesta região, como estudaremos quando chegarmos até o século XIX, XX, em história geral, né, houve novamente uma exploração dos povos no interesse dos países centrais do capitalismo. Então, até a próxima.